pessoa, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Estou um pouco chateado que eu acabei de gravar essa aula e o computador não gravou, então estou gravando novamente. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o cálculo determinante por Laplace, desenvolvimento por Laplace. Qual é a vantagem de usar Laplace? É que ele funciona para qualquer ordem. Então por que não explicou só o Laplace e aí pronto? Porque a regrinha prática para 2×2 e para 3×3 são mais simples. Vocês vão ver que Laplace ele é um pouquinho complicado a princípio, tá? Então eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção agora no começo, porque a gente vai chegar numa fórmula. E se a gente tentar decorar essa fórmula, pode ser que a gente esqueça, pode ser que a gente não saiba utilizá-la corretamente. Então é muito importante que eu entenda o processo, que eu entenda cada elemento, e aí sim isso vai ficar mais claro para mim, e eu vou poder usar Laplace quando eu não tiver regra prática, como 3×3, como 2×2. Então, numa matriz 4×4, não tem como usar Sarri, você vai ter que usar o desenvolvimento por Laplace, ok? Não é o único método, existem outros métodos. Como eu falei, existe uma definição formal que define como que se calcula um determinante de maneira genérica, ou seja, para uma matriz n por n, mas aqui no ensino médio a gente vai ficar com o Laplace, que já é suficiente para a gente, beleza? Então, muita atenção agora no começo, deixa eu só conferir se eu realmente estou gravando, Então vamos lá. Eu tenho aqui o determinante de uma matriz 3×3, como nós já vimos na última aula. E aí eu tenho esses 6 termos aqui, que são o desenvolvimento desse determinante 3×3. Se você tentar reparar onde que aparece o elemento A11 ao longo desses 6 termos, você vai notar que ele aparece aqui e aqui. Ele aparece exatamente em 2 termos. Se eu coloco esse A11 em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar A22 vezes A33 menos aqui, A23 vezes A32. O que eu quero que você tente reparar? Olha para o que sobrou aqui. A22 vezes A33 menos A23 vezes A32. E olha se isso te lembra alguma coisa, olhando aqui para onde esses elementos estão na matriz original. Dá uma olhadinha aí rapidinho. Espero que você tenha conseguido perceber que esses 4 elementos aqui, A22, A33, A23 e A32, eles estão dispostos de uma maneira que gera uma matrizinha aqui, ó, pequenininha. Uma matriz menor do que a matriz original. Certo? E A22 vezes A33 menos A23 vezes A32 é justamente o quê? É justamente o determinante dessa pequena matriz. Então, a gente vai dizer que, colocando o A11 em evidência, sobra para a gente o determinante de uma submatriz 1,1. Por que eu vou chamar submatriz 1,1? É uma matriz de ordem menor do que a matriz original. 1,1 porque eu consigo observar que ela é obtida eliminando-se a primeira linha e a primeira coluna da matriz original. Por isso que ela é a submatriz 1,1. Beleza? Vamos deixar esse resultado aqui e ver o que acontece se a gente olhar não para o A11, mas para o A12. Se eu coloco, tento observar onde que o A12 aparece no desenvolvimento do determinante, ele também, assim como o A11, aparece exatamente em 2 termos. Na verdade, qualquer elemento aparece exatamente 2 vezes nesses termos aqui. Tá? E aí, se eu coloco da mesma maneira o A12 em evidência, o que vai sobrar? A23 vezes nossa, que coisa feia. A23 vezes A31 menos A21 vezes A33. Vamos ver se aparece algo tão bonitinho como da primeira vez. Onde que estão os elementos A23, A31, A21 e A33? Eles também formam uma matriz. Eles formam uma submatriz. Uma matriz de ordem 2, de ordem
menor do que a ordem original se eu eliminar a primeira linha e a segunda coluna da matriz original. Se eu faço isso, eu obtenho exatamente essa matrizinha 2 por 2 aqui, com os 4 elementos que sobraram ali na hora que eu coloquei o A12 em evidência. Será que o que sobrou é o determinante dessa matriz? Seria A21 vezes A33 menos A23 vezes A31. Deu certinho? Quase, né? O que está aqui está com um sinal trocado desse determinante. Então, eu poderia dizer que o A12 em evidência fica multiplicado por menos o determinante da submatriz 1, 2. O que eu quero dizer com submatriz 1, 2? É uma matriz de ordem menor do que a matriz original, né? Uma unidade a menos, a ordem dela. A matriz original é a ordem 3, essa submatriz é a ordem 2. Que é obtida eliminando a primeira linha e a segunda coluna da matriz original. Interessante. Então, toda vez que eu coloco um elemento em evidência, o que fica sobrando, né, quando eu coloco ele em evidência, é um determinante de uma submatriz. Vocês podem testar e fazer isso com qualquer elemento aqui. Escolhe um elemento, tenta colocar em evidência e vê o que sobra. Vai sobrar sempre o determinante de uma submatriz. Tem hora que é mais, tem hora que é menos. Aí a gente precisa corrigir isso, tá? Eu poderia fazer com o A13. O que vocês acham que ia sobrar? A13 vezes o determinante da submatriz 13. A dúvida é se aqui ia ser mais ou menos, né? Não sei. Então, a gente vai tentar pensar sobre isso. Então, se a gente entendeu isso, a gente está pronto para entender o desenvolvimento de Laplace. Porque para entender o desenvolvimento de Laplace, eu preciso entender primeiro o conceito de submatriz. Submatriz A e J. Dado uma matriz original, o que é uma matriz submatriz IJ? É a matriz de ordem inferior, uma unidade a menos, obtida a partir da matriz original, eliminando-se a linha I e a coluna J dessa matriz original. Beleza? E aí, a gente vai ter a ideia de cofator. O que é um cofator? A gente denota ele com esse deltazinho maiúsculo, é um triângulozinho. O cofator IJ seria o determinante dessa submatriz, que é o que a gente viu que sempre aparece, determinante da submatriz, só que tem hora que é mais, tem hora que é menos. Então, o que a gente faz para corrigir isso? Coloca um menos 1 elevado a I mais J. Isso vai dar, tem hora que é mais, tem hora que é menos, porque menos 1 elevado a par, mais menos 1 elevado a ímpar, vai dar menos. Reparem que 1 mais 1 é 2, vai dar mais. 2, 1 mais 2 é 3, vai dar menos. Então, o cofator é o determinante da submatriz junto com uma correção de sinal aqui. Tá? Tem hora que vai ser mais, tem hora que vai ser menos. Se a gente entendeu isso, a gente entendeu que o determinante, olha só que interessante, o determinante daquela matriz A ali, né? Se eu suponho que isso aqui é o determinante de uma matriz A, né? O determinante da matriz A. Ele vai ser escrito por A11 vezes o cofator 11 mais A12 vezes o cofator 12 mais A13 vezes o cofator 13. Veja que eu consigo enxugar muito a escrita do determinante de uma matriz 3 por 3. Eram 6 termos, agora vai ser apenas 3 termos. Cada elemento de uma linha, aqui no caso, de uma primeira linha, vezes o seu cofator. Porque cada vez que eu coloco um desses aqui, eu pego 2 termos, né? Lembra que cada elemento aparece em 2 termos? Se eu tenho 6 termos, na hora que eu coloco 3 elementos em evidência, eu já gastei todos os termos. Então, ao fazer isso ao longo de uma linha, eu peguei todo mundo. Eu poderia fazer isso também ao longo de uma coluna, daria certo. Ok? Então, o desenvolvimento de Laplace vai me dizer o seguinte: se você escolhe, aqui como a gente fez no caso, uma linha da matriz, e você
multiplica cada um desses elementos pelo seu respectivo cofator, você tem o determinante dessa matriz. Tá? Então, o Laplace ele vai ser um desenvolvimento por linha. Então, você vai escolher uma linha da matriz ou uma coluna. Também pode ser feito por coluna. Tá? De modo geral, a gente escreveria o seguinte. A gente escreveria isso aqui, ó. Tá? Para uma matriz geral de ordem N. Lembrando que o Laplace funciona para qualquer ordem. Então, o determinante de uma matriz A de qualquer ordem é... Que símbolo que é esse aqui? É um sigma maiúsculo, que significa somatório. Reparem que o determinante de uma matriz M, né, de uma matriz A, é um somatório. Eu somo vários termos. Então, é um somatório. Então, vai somar o quê? Eu vou somar um elemento AIJ multiplicado pelo seu respectivo cofator, o cofator IJ. Foi o que aconteceu aqui, ó. A11 vezes o cofator 11, mais, eu vou somar o A12 vezes o cofator 12, mais, eu vou somar o elemento A13 vezes o cofator 13. Então, eu vou fazer um somatório disso daqui. Mas quantas vezes, quantos termos eu vou ter que somar? Ora, o J, ele tem que ser de 1 até N. Repare que isso aconteceu aqui. O J é 1, o J2, J3. O J aqui no caso da matriz 3 por 3, da matriz de ordem 3, foi de 1 até 3. J1, J2, J3. Beleza? Então, eu desenvolvi ao longo de uma linha. Então, eu fui pulando de uma coluna para outra. Tudo bem? Então, aqui o N, no caso de uma matriz 3 por 3, seria 3. De uma matriz 4 por 4, vai ser 4. E assim por diante. Então, essa escrita aqui do determinante do desenvolvimento de Laplace, ela não é tão complicada se eu entendo o que significa cada elemento aqui. Então, eu vou simplesmente escolher uma linha, vou multiplicar cada elemento dessa linha pelo seu respectivo cofator, caminhando por todas as colunas. Da coluna 1 até a coluna 3, da coluna 1 até a coluna N. Tá? Então, resumindo toda essa história, a gente tem essa fórmula. E aí, deixa eu só trazer aqui o que eu tinha escrito anteriormente, que nessa fórmula aqui, note que apenas o índice J varia no somatório. Nesse caso, por que só o J varia? É porque a gente calculou o determinante pela iésima linha, né? Pela primeira linha, pela segunda linha, pela linha de número I. A linha por onde o desenvolvimento é feito é arbitrário, ou seja, aqui a gente fez pela primeira linha. Eu poderia ter feito pela segunda linha. Eu poderia ter feito pela terceira linha. Eu poderia ter feito também por coluna. Tá? Podendo ser escolhida aquela que mais facilitar o cálculo. Qual que facilita o cálculo? Aquela que tiver mais zero. Porque como o termo que eu tenho que fazer é multiplicando o elemento pelo cofator, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, se tiver 0, vai me ajudar. Então, é bom escolher uma linha que tenha mais zeros, que tenha pelo menos um zero. Já vai ajudar. E, né, como eu comentei, o processo também ele é válido fazendo por coluna. Então, eu poderia ter escolhido uma coluna para fazer o desenvolvimento. Tá? Se você quiser saber como é que escreve essa fórmula aqui por coluna, tá fácil. Porque, olha só, como é que eu escrevo essa fórmula para coluna? Determinante de... Deixa eu fazer mais bonitinho. O determinante da matriz A seria o somatório de cada elemento IJ da coluna vezes o seu respectivo cofator IJ. Só que como eu escolhi uma coluna, eu tenho que pular de linha em linha. Então aqui eu só vou mudar que o I tem que ser de 1 até N. Então aqui eu estou fazendo um desenvolvimento pela coluna, porque eu estou variando o I e mantendo fixo o J. Tá bom? Vamos fazer um exemplo numérico para a gente entender isso direitinho? Deixa eu só ver se eu estou gravando, para não perder mais uma vez. Estou gravando. Então, olha só. Vou fazer esse determinante aqui, 3 por 3, por Laplace. A gente já fez esse determinante na aula de Sarri. O determinante deu 15. Então, vamos ver se o Laplace chega no mesmo resultado. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer uma escolha
arbitrária, uma escolha arbitrária é pleonasmo. Eu tenho que, né, arbitrariamente escolher uma linha ou uma coluna. Qual que a gente vai escolher? Que tem zero, né? Só para mostrar que dá certo por coluna também, eu vou escolher essa coluna aqui, ó. Então, para fazer Laplace, você escolhe uma linha ou coluna da sua matriz. E aí, o que ele pede para fazer? Para você calcular o determinante, você vai fazer um somatório de todos os elementos dessa linha ou coluna, multiplicado pelo seu respectivo cofator. Então, eu tenho aqui o 0, que é o elemento A1, 2, multiplicado pelo cofator 1, 2, mais o 2, que é o elemento A2, 2, multiplicado pelo cofator 2, 2, mais o 1, que é o elemento A3, 2, multiplicado pelo cofator 3, 2. É isso. Eu não preciso ficar quebrando muita cabeça com essa fórmula aqui. A fórmula pede para eu somar todos os elementos multiplicados pelo seu cofator ao longo da linha ou ao longo da coluna. Só isso. Então é só caminhar a linha inteira ou a coluna inteira. O que eu fiz aqui foi caminhar uma coluna inteira, multiplicando todo mundo pelo seu cofator. O fato de eu ter escolhido uma coluna que tem 0 me ajuda, porque eu não vou precisar calcular esse cofator, porque tanto faz quanto ele vale, vezes 0, vai dar 0. Já sei que aqui vai dar 0. Então isso facilitou a minha conta. Eu tenho que isso aqui é igual então a 2 vezes cofator 2, 2. Vou fazer com calma aqui. Menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz 2, 2. Não é assim que é o cofator? Vamos olhar lá. Cofator IJ é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da submatriz IJ. Estou fazendo isso. Menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante da submatriz 2, 2. Mais, uma vez, cofator 3, 2. Menos 1 elevado a 3 mais 2, vezes o determinante da submatriz 3, 2. Depois de um tempo, você para de fazer esse menos 1 elevado a I mais J, porque você percebe. Se I mais J é par, é só colocar mais. Se I mais J é ímpar, é só colocar menos. Então, você começa a fazer isso de maneira mais rápida. Então, o determinante aqui ficou 2 vezes. Aqui é mais, né? Menos 1 elevado a 4 mais o determinante da submatriz 2, 2. Eu tenho que eliminar a segunda coluna e a segunda linha. Quem que sobra? 1, 4, menos 2, 3. Então, vai sobrar 1, 4. Ô, Mike. 1, 4, menos 2, 3. Essa é a submatriz que eu obtenho eliminando a segunda linha e a segunda coluna da matriz original. Aqui vai ficar menos, porque menos 1 elevado a 5 é menos 1. Menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes a submatriz, determinante da submatriz 3, 2. Desculpa aí, eu não consegui fazer uma linha reta, tá? Eliminar a terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. Quem que vai sobrar? 1 menos 2, 3, menos 1. Então, agora é só fazer continha. 2 vezes esse determinante aqui. Determinante 2 por 2, a gente já está tranquilo. É 4 menos 6. 4 menos 6, 4 mais 6, 10. Menos 1 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6, 5. Então, ficou 2 vezes 10, 20. Menos 5, 15. A gente já sabia esse resultado. Deu certinho. Tá? Você pode testar aqui, fazer por outra coluna, fazer por outra linha. Tem que dar o mesmo resultado, que é 15. Beleza? Lembrando que Laplace funciona para qualquer ordem. Então, é uma boa ferramenta aí para a gente calcular determinantes. Tá? Se não for 3 por 3, que dá para usar Sarri. E se não for 2 por 2, que tem a regrinha prática também. Espero que tenha ficado claro então. Agora eu consegui gravar. E até a próxima.